Olá, estamos aqui em mais um Minutos de Saúde Mental e vamos falar hoje sobre o Dia Nacional de Combate às Drogas e ao Alcoolismo, ou seja, da dependência à recuperação. Qual que seria o maior desafio para vencer a dependência química e alcançar a plena recuperação? O que eu observo aqui é o dependente químico desenvolver, despertar nele o sincero desejo de mudar a sua vida. E por que a gente fala que esse é o grande desafio? Porque por muito tempo o alcoólico aprendeu a viver com a bebida alcoólica, sob efeito do álcool, sob efeito de drogas ou qualquer substância química psicoativa, inclusive psicofármacos, existem os farmacodependentes. E ele não vê problema nenhum nisso, porque ele aprende e a vida dele fica melhor quando ele está bebendo. Por um bom tempo ele tem um bom rendimento, ele tem um ganho emocional, até de produtividade quando ele está sob efeito, que é no princípio, no início, talvez na metade da dependência química dele, ele ainda tem algumas vantagens. A ponto de que, quando ele começa a perceber que tem alguma coisa errada, as pessoas falam com ele. Então, como a gente fala, a dependência química tem a fase do macaco, que é aquela fase em que ele fica muito alegre, todo mundo gosta dele, dá até droga para ele ficar alegrinho, porque ele é o arroz da festa. Depois vem a fase do leão, que é quando as pessoas vão falar que ele está fazendo alguma coisa muito diferente por causa do álcool, ele explode, fica com raiva. E depois vem a dependência propriamente dita, que é a fase do porco, que é onde ele não tem mais controle do álcool, perde o controle da vida e a vida dele entra numa decadência. Agora, enquanto ele não vira ele está na fase do macaco e na fase da manifestação de dependência, que é a fase do leão, ele não sente muita dificuldade, ele acha que as pessoas estão pegando no pé dele, que só estão interferindo no lazer dele. Eu trabalho, eu estudo, eu pago as contas, eu tenho o direito de me divertir, tomar minha cervejinha, ou tomar a minha droguinha, o meu baseado no final da tarde, e aí você vai ver que não é bem assim, Não é uma cervejinha, ele perde o controle do consumo, Cocaína, hoje agora tem outras drogas tipo o êxtase, Estão chegando outras drogas sintéticas também. A gente percebe que a grande característica dele é que ele perde o controle do consumo, e quando ele perde o controle, ele só vai parar ou quando acabou o dinheiro para comprar a droga e o álcool, ou quando, a gente fala brincando, quando ele começa a valer menos que uma lata de lixo, que é quando o dono do boteco põe as latas de lixo para dentro e põe os alcoólatras para fora, porque ele não chegou a hora de fechar o boteco. E aí ele para, mas ele não tem controle. Esse é o principal sinal e sintoma patognomônico. Você viu isso, ou o paciente citou isso, que é o quê? A perda do controle do consumo logo após a primeira dose. E aí vai. Porque, às vezes, quando ele começa a perceber que está perdendo o controle do álcool, ele começa a querer controlar. É quando aquele cara que, de repente, por um milagre, consegue ficar uma semana sem beber. Mas todo final de semana, ele bebe os 7 dias que ele não bebeu. Então, quem tenta controlar o consumo de álcool e drogas é porque já perdeu o controle. E esse é o grande desafio. É perceber que é doente, perceber que perdeu o controle da sua própria vida, que não tem controle do consumo do álcool e desenvolver o sincero desejo de tratar disso. Saber que isso é uma doença e que tem tratamento. Mas aí ele vai pensar o seguinte, esse tratamento é para quê? É para parar de beber? Não. Parar de beber é apenas, ou parar de usar droga é apenas tirar o principal sintoma da dependência química. O que é mais importante dentro de um programa de recuperação é recuperar a qualidade de vida e não se transformar num bêbado seco, que é o que acaba acontecendo com as pessoas que só param de usar droga ou só param de beber. Elas continuam com os mesmos comportamentos, os mesmos valores, as mesmas perdas de quando ele bebia, de maneira que muitas vezes as pessoas não acreditam que eles estão parados de beber ou parados de usar droga. O programa de recuperação é aplicar em si os 12 passos, os 12 princípios, as 12 tradições dos grupos dos anônimos. E isso é realmente
muito trabalhoso. E só quando você tem o sincero desejo de mudar a sua vida é que realmente você vai querer aplicar isso na sua vida. O grande segredo, né, do programa de recuperação, o programa de recuperação é um programa de se contrariar. Né? O grande segredo é a contrariedade. E você precisa ter uma determinação muito grande para poder se contrariar em algumas coisas, principalmente nos primeiros 3 anos de abstinência, que é onde tem o maior índice de recaída, que é a síndrome de abstinência demorada, até você conseguir alcançar uma condição de vida, uma qualidade de vida muito semelhante à que você tinha quando nunca bebeu antes, que demora em torno de 10 anos. Né? Então é aquele gráfico de Jelinek, né? Onde no comecinho da doença você não sabia que era doente e começou a beber, porque aprendeu. E aí foi afundando até chegou no fundo do poço. Alguma coisa aconteceu que fez você querer mudar. E a gente nunca sabe o que é que mexe com a pessoa. Né? Já tive um caso de uma pessoa que só buscou ajuda porque descobriu que a filha dele casou. Né? Tinha convidado, ia casar. Né? E aí as pessoas perguntaram, mas isso você veio fazer o tratamento porque você quer ir no casamento? Não, é porque ela não me convidou. Quer dizer, isso mexeu a ponto de ele querer se tratar. A gente nunca sabe onde é que vai tocar, onde toca o fundo do poço. Mas depois que ele começa a recuperação, ele sobe nesse gráfico até que ele chega no mesmo nível de qualidade de vida que ele tinha antes de começar a beber. Isso aqui demora 10 anos. Né? Ou seja, quando ele começa a recuperação, saindo do fundo do poço até voltar até o mesmo nível que ele tinha antes, é em torno de 10 anos. E às vezes ele vai começar esse programa de recuperação bem lá para frente na vida dele. Então, nesse Dia Nacional de Combate das Drogas e ao Alcoolismo, né, ao uso de álcool e outras drogas, a gente tem esse caminho, né, que é da dependência à recuperação. Lembrando que, mesmo que você esteja recuperou sua qualidade de vida, a gente costuma dizer que aqui você era um pepino, e quando passou pela dependência química, virou picles. Lembre-se, pepino que virou picles não volta a ser mais pepino.